Boa noite, meu nome é Naomi de Oliveira Silva. Meu nome é Luana Rodrigues Nascimento e nós somos ex-alunas do Centec. Nós nos formamos o ano passado e estaremos aqui para apresentar o projeto chamado Tratamento Residual de Iodeto de Chumbo por meio do carvão ativado da casca da banana. Estamos sob orientação de Helena Gadeto, Adriana Vasconcelos e Daniel Lemos. Começando agora a apresentar os objetivos que detínhamos com esse projeto, um deles seria a produção de uma espécie de carvão ativado de forma sustentável, ou seja, que visasse ser viável economicamente, como também reduzir qualquer tipo de impacto negativo no ambiente. Por meio desse, objetivava-se tratar o iodeto de chumbo, que é um material, um composto produzido em considerável escala dentro do laboratório do Centec, e após isso, uma disposição final que pensamos seria a mobilização desse resíduo através da técnica de solidificação e estabilização. Feito tudo isso, pensava-se em produzir um POP, que é um procedimento operacional padrão, onde se conteria toda a metodologia adequada para a disposição final desse resíduo. O projeto ele é guiado por algumas problemáticas que também atuam como justificativas do mesmo. Uma delas seria o iodeto de chumbo, com toda a sua problemática envolvida, como gerir esse iodeto de chumbo, como tratá-lo, então a partir da gestão de resíduos, a solidificação e estabilização, que seria uma das técnicas utilizadas, um dos pilares do projeto, que é a adsorção, que ocorre pelo carvão ativado, e a biodissorção, que está ligada ao uso da casca da banana. Iniciando agora sobre o iodeto de chumbo, ele é um composto de caráter inorgânico, ou seja, ele não apresenta carbono em sua composição química, e ele é produzido a partir da reação entre nitrato de chumbo e iodeto de potássio. A sua produção gera um precipitado de coloração amarela intensa, e toda a problemática e questão relacionada a esse composto está associada diretamente com a presença do chumbo. Esse elemento metálico, a problemática que o envolve é atrelada à forma como que esse elemento ele se relaciona com os organismos vivos, né? Então, no caso da toxicidade, um dos aspectos principais apresentados é a indução de anemia, porque a presença de chumbo no corpo humano, ela inibe a produção de hemoglobina, o que atrapalha a manutenção do sistema sanguíneo, como também a oxigenação do próprio corpo. Um outro aspecto importante é a própria danificação dos rins, porque ele impede das funções vitais desse órgão para o organismo, que é a sua filtração de dejetos que o corpo não precisa mais. No que se refere à poluição ambiental, uma das problemáticas do chumbo é que ele está atrelado à bioacumulação. A bioacumulação ela leva em consideração o acúmulo gradativo de um elemento tóxico ou poluente, um metal pesado, dentro de uma cadeia ecológica, desde o consumidor primário até o consumidor quaternário, como, por exemplo, o ser humano. A bioacumulação, ela se ocorre principalmente nos recursos hídricos. Então, por isso que o CONAMA, que é um órgão brasileiro que se destina a cuidar desses recursos, ele estipula dentro de suas diretrizes que o máximo de presença desse elemento metálico em recursos hídricos é 0,5 miligramas por litro. Há algumas alterações e divergências de acordo com a tipologia de recurso hídrico, então se for um mar vai ser uma determinada quantidade, se for um lago ou um rio será uma determinada quantidade, mas eles entram em consenso que o padrão máximo é 0,5 miligramas. Um outro aspecto da poluição que o chumbo pode causar é o impacto vegetal. Esse elemento ele altera o crescimento das folhagens, como ele também altera em alguns pontos de oxidação das mesmas, que é caracterizado pelo amarelamento dessas folhagens. Como cuidar e gerar a disposição final desse tipo de resíduo? E é aí, nesse momento, que entra a questão da gestão de resíduos e as instituições de ensino. A gestão de resíduos, ela visa a separar, observar como que esse resíduo é gerado, como ele é segregado, como ele é condicionado e a disposição final dele levando em conta aspectos tanto sociais quanto ambientais. Esse projeto ele tem esse caráter
de gestão de resíduos, pela questão que ele considera o Instituto de Ensino como um gerador de resíduo, ainda que em pequena escala, mas se produz esse resíduo precisa ser tratado, e como também ele pensa a forma como será tratado. Então, não é apenas gerar um projeto que atue na disposição final desse resíduo, mas que ele tenha que ser viável para aquela instituição que está realizando, como também ser viável ambientalmente, então gerar o menor impacto possível. Agora eu passo a palavra para a professora Adriana, que ela comentará mais sobre a experiência do Centec em relação à questão de gestão de resíduos. Olá, tudo bem? Então, vou falar um pouco a respeito da nossa experiência como instituição de ensino. Assim como todas as instituições de ensino, o Centec é uma instituição que oferece o curso técnico em Química há vários anos. E com isso, no decorrer dos anos, gerou uma quantidade de resíduos bem significativa. Um dos primeiros projetos do projeto de iniciação científica foi exatamente tratado a respeito da geração e identificação dos resíduos que eram gerados nas aulas práticas do curso técnico em Química, certo? Nesse primeiro momento, nós fizemos uma identificação a respeito desses resíduos que eram gerados nas aulas práticas. Depois disso, que a gente teve, né, o inventário dessas aulas práticas, não era viável economicamente para a instituição, dentro da própria instituição, fazer esse gerenciamento de resíduos ou o tratamento. Então, uma das alternativas foi fazer a terceirização, né, desse resíduo. E, na época, nós fizemos o tratamento, né, de aproximadamente 750 quilos de resíduos gerados, né, nas aulas práticas de Química do Centec. E fica, né, dessa experiência de trabalho que nós fizemos, ficou a orientação para os professores nas aulas práticas, os seguintes critérios, que são critérios gerais de gestão de resíduos, que é reduzir e reutilizar. Então, o que significa isso? Se tem alguma aula prática que eu possa utilizar uma quantidade menor de uma substância que vai gerar um resíduo tóxico, então essa vai ser a alternativa usada pelo professor. Outra coisa, se eu puder ter a oportunidade de trocar aquela substância por uma menos tóxica, eu vou adotar aquele procedimento. E, após as aulas práticas, se eu tiver a oportunidade já de fazer a neutralização e tratar aqueles resíduos, também vai ser uma alternativa viável. Um outro procedimento que é muito importante também é diminuir aquele volume. Então, por exemplo, em aulas práticas que envolvem conteúdos físico-química e quantitativa, onde a gente tem uma quantidade grande de resíduos gerados por titulações em meio aquoso, né? Claro, todas elas. O que vai acontecer? Eu posso diminuir essa quantidade através da evaporação daqueles líquidos. Então, eu diminuindo a quantidade, fica mais fácil depois do tratamento. Bem, visando isso, então, o nosso projeto, enquanto essa questão, ele seria interessante para a própria escola, porque haveria um tratamento do próprio resíduo produzido na escola pela própria escola. Então, não haveria gastos e um dispêndio econômico em relação ao transporte desse resíduo a uma empresa que irá tratá-lo. E visando uma alternativa de tratamento que seja viável para a escola e que gere o menos impacto possível ao ambiente de forma negativa, nós pensamos em utilizar a técnica de solidificação e de estabilização. Essas técnicas, elas são técnicas não destrutivas, contrárias, por exemplo, à incineração, que é uma técnica que destrói de forma química o elemento a ser tratado. E essas técnicas, normalmente, elas visam reduzir a mobilidade residual, né, desse rejeito, e por algumas literaturas elas são tratadas como sinônimas, elas apresentam algumas particularidades. No caso da solidificação, essa técnica visa criar uma espécie de impermeabilização física em relação a esse resíduo para com o ambiente. Então, é uma espécie de cápsula sólida que será gerada,
né, a partir de algum material integralmente estável, para poder envolver esse resíduo. E um dos exemplos da solidificação é o próprio cimento Portland, que eu irei abordar à frente. Aliada à solidificação tem a estabilização, que ela visa atuar já na relação química desse rejeito. Então, ela visa criar complexos estáveis com esse rejeito, alterando as próprias interações intermoleculares dessa substância. Então, o carvão ativado, ele realiza muito bem essa função, porque ele vai aderir esse rejeito à sua superfície e alterando, assim, as relações dinâmicas e intermoleculares do mesmo. Tanto a técnica de solidificação quanto a estabilização, elas podem ser realizadas tanto juntas quanto separadas, e por meios inorgânicos ou orgânicos. No nosso caso, nós aliamos tanto o meio orgânico quanto inorgânico. Então, com o meio orgânico tem o carvão ativado e com o meio inorgânico tem o cimento Portland. Abordando agora sobre esse produto inorgânico, o cimento Portland ele trata de material aglutinante, né? Composto principalmente por silicatos e aluminatos, como o aluminato de tricálcio, por exemplo, e que em contato com a água ele sofre um processo de enrijecimento. Como que esse cimento ele atua na imobilização desse resíduo? Pode ser explicado analisando justamente a formação de solidificação desse próprio cimento. Então, primeiro, a hidratação do cimento, quando que vai ocorrer essa mistura de resíduo e do agente ligante. Essa hidratação é uma terminologia que é utilizada para se referir a todas as reações químicas que ocorrem a partir do momento que se adiciona água. Então, esses aluminatos e esses silicatos presentes, eles vão começar a interligar, formar cristais e aglomerados, e essa reação, há uma liberação de calor, então um processo exotérmico. Quando eles formam essas agulhas, esses cristais, eles acabam por aglutinar as partículas residuais, e logo após haverá o tempo final, que eles chamam de tempo final de pega, que é a solidificação completa desse cimento. Essa solidificação ela pode ser influenciada tanto negativamente quanto positivamente pelo próprio caráter químico do resíduo que está sendo tratado. No caso de álcool de glicóis, eles vão atuar na redução da durabilidade, assim também como os aromáticos, a durabilidade desse cimento. Então, por se esse cimento ele visa, além de ser misturado com esse rejeito, ele visa além um objetivo como a construção civil, isso pode ser um impacto não tão agradável para esse tipo de uso. Já os sais metálicos, que é o nosso caso, devido à presença do chumbo, eles vão aumentar o tempo de fixação, assim como os aromáticos, e como também eles vão reduzir a resistência. E essa resistência é um aspecto que, nesse caso, ela pode ser medido, por exemplo, com simulações de chuvas ácidas, para ver como que esse cimento ele vai reagir diante de uma adversidade dessa. Já no caso de sulfatos e sulfetos, eles vão evitar ou diminuir a fixação, que é a adesão do próprio cimento à superfície. E no caso do hidróxido de cálcio, ele vai diminuir também a resistência, assim como os elementos metálicos, e o fluoreto de cálcio ele vai alterar a própria formação de solidificação do cimento. Aliada a essa técnica de solidificação, nós temos a técnica de estabilização, que ela vai ser representada pela dissorção. Essa dissorção ela representa a transferência de uma fase fluida para uma superfície de um sólido, e essa dissorção, os elementos envolvidos nesse processo, ora são chamados de adsorvidos, justamente essa fase fluida, ou de adsorventes, que é aquele que vai dissolver em sua superfície esses elementos. O adsorvente aqui utilizado, no caso, será o próprio carvão ativado. E essa ativação ela pode ocorrer através de um processo físico chamado de fisiosorção, então uma exposição a altas temperaturas em mofla ou em estufa, e as próprias relações intermoleculares do sólido elas vão ser mais fortes que as relações intermoleculares do líquido, então que vai facilitar a atração desse para a superfície. E já no caso da quimiosorção, que é o caso que utilizamos, a adição de um elemento químico, que pode ser ácidos, como foi o nosso caso, o ácido fosfórico, mas há também o ácido sulfúrico, e que vai alterar essa relação molecular do próprio sólido em sua superfície, que o tornará mais adsortivo, mas com uma capacidade adsortiva maior para receber essa fase fluida.
O carvão ativado, ele pode ter uma proveniência tanto mineral, que envolve a extração mineral e que tem uma problemática com o desmatamento, mas como também ela pode vir de uma biomassa, que é um recurso que normalmente tem sendo utilizado. A biomassa que nós podemos utilizar como exemplo aqui é a própria banana. O que atraiu a gente em questão a esse fruto é justamente que o Brasil, de acordo com a FAO, uma organização das Nações Unidas ligada à agricultura, ela aponta que o Brasil é o quarto produtor mundial de banana. Estimula-se que 7 milhões de toneladas de bananas sejam produzidas por ano e 40% dessa fruta ela representa de casca, que não tem uma destinação específica. Ou seja, em alguns casos, ela pode ser destinada à compostagem ou ela pode ser destinada para alimentação de animais confinados, como o gado, mas não tem uma destinação própria e específica para esse tipo de resíduo. E um outro aspecto que nos atraiu, no caso da banana, foi a sua própria composição química, que permite a ela esse caráter dissortivo. Ela detém sua composição a pectina, que é um composto orgânico de caráter ácido, que vai tornar mais propenso a casca da banana de absorver elementos metálicos, como é o nosso caso do chumbo. Agora eu irei passar a palavra para a Naomi, que irá detalhar mais a parte prática do projeto. A nossa metodologia foi dividida em 4 partes principais, sendo elas o preparo das amostras de carvão e, assim, a sua ativação química, os testes de adsorção, o tratamento do resíduo e a imobilização. Falando um pouco mais da parte do preparo da amostra, o carvão a gente produziu ele a partir das cascas de bananas que foram obtidas em comércios, onde esse resíduo orgânico era destinado ao descarte. Então, nós coletamos e em seguida partimos para a higienização, removendo as partes oxidadas, danificadas e as sujidades. Posteriormente, a gente picou essas cascas de bananas em frações menores e submetemos ela ao processo de secagem, que foi realizado de 2 maneiras distintas a fim de comparar a eficiência. Uma delas foi feita em sua maior parte naturalmente, e a outra foi utilizando recursos de aparelhos, como a estufa. A secagem natural ela foi realizada em exposição ao sol no período de 1 semana, e posteriormente ela foi seca no micro-ondas com potência alta no tempo de 1 minuto, enquanto a segunda parcela foi seca na estufa em uma temperatura de 60 graus durante 96 horas. Posteriormente, nós partimos para o processo de moagem, no qual utilizamos um liquidificador doméstico e depois a gente peneirou as amostras em uma peneira de diâmetro de 35 mesh. Em seguida, nós realizamos a ativação química. Para isso, nós utilizamos um ácido fosfórico 1:1 e para cada 4 ml de ácido fosfórico, nós colocamos em 2 gramas de cada amostra e deixamos na estufa durante 40 minutos em uma temperatura igual a 100 graus. Depois dessa ativação e da secagem em estufa, nós realizamos a carbonização, que foi feita em mufla durante 2 horas em uma temperatura de 600 graus. Depois da carbonização, nós realizamos a neutralização, e que foi o processo de lavagem com bicarbonato de sódio 1%, até total neutralização dessas amostras, que foram levadas em estufa para secagem em 100 graus até que a massa permanecesse constante. É importante ressaltar que nós fizemos 2 tipos de amostras distintas, uma que passou pelo processo de ativação química e outra que não passou. Isso porque nós queríamos verificar se haveria diferença na capacidade adsortiva ou não. Então, depois que nós obtemos esse carvão ativado e o carvão sem ativação, ambos das amostras secas naturalmente e secas em estufa, nós passamos para o teste de adsorção, que foi realizado com o azul de metileno, que é um corante catiônico, e para isso nós utilizamos o espectrofotômetro de absorção molecular UV visível, que permite que se determine as concentrações de uma molécula a partir da curva de calibração por meio de soluções com concentrações conhecidas,
Sendo assim, a gente preparou uma solução estoque desse azul de metileno, 0,001%, e a partir dessa solução estoque, nós fizemos soluções com concentrações igual a 100, 200, 400, 500 e 600 ppm para serem lidas no espectrofotômetro, no comprimento de onda de 665 nanômetros, para assim construir a curva padrão. Então, após a construção dessa curva, nós partimos para as análises com o nosso carvão. Então, nós pegamos 2 gramas de carvão e colocamos em 100 ml de uma solução de azul de metileno igual a 400 ppm, durante 1 hora, a fim de verificar e comparar as absorbâncias das soluções antes das análises e das soluções depois desse tempo de adsorção. Seguido disso, nós compararíamos e verificaríamos se houve ou não a adsorção por parte do carvão, através da comparação dos resultados. Seguido do teste de adsorção, nós realizaríamos o tratamento do resíduo, que seria feito a partir do resíduo que nós obtemos na escola de iodeto de chumbo 2, e esse processo seria realizado conforme feito no indicador. Nós pegaríamos 2 gramas de carvão para cada 100 ml de resíduo e aguardaríamos um intervalo de 1 hora, e verificaríamos se obteve diferença de comparação e depois compararíamos os resultados. Mas esse processo e a imobilização não foram realizados por motivos que eu vou explicar posteriormente. Partindo para os resultados, as amostras, em seu preparo, nós quisemos comparar a eficiência da secagem natural e da secagem em estufa. E a secagem natural, ela apresentou problemas, uma vez que o período dessa secagem varia conforme o tempo de exposição da casca ao sol, das condições de temperatura, condições de umidade e também das estações do ano. Então, isso é uma variável que poderia ter problemas. E, além disso, a secagem após o micro-ondas, ela não é uniforme. Então, esse fator também torna esse método ineficiente se comparado às cascas de banana secas em estufa. Na ativação química, nós trabalhamos ao longo do projeto com 4 amostras diferentes, para verificar em qual delas nós obteríamos maior sucesso. Então, nas fotos apresentadas, nós temos as cascas de banana secas naturalmente, com ativação química, as cascas de banana secas em estufa com ativação química, as cascas de banana secas em estufa sem ativação química e as cascas de banana seca naturalmente sem ativação química. A gente pode perceber que as amostras sem ativação química, elas adquiriram coloração diferente das que passaram pelo processo de ativação. Elas ficaram brancas, enquanto as que foram ativadas ficaram pretas. E, além disso, a amostra seca naturalmente, que não passou pelo processo de ativação, que é a última foto, ela formou uma placa e isso tornou inviável a aplicação dela nos resíduos. Então, enquanto a que foi seca em estufa apresentou grânulos maiores e ela obteve um aspecto mais positivo e foi escolhida para o prosseguimento nas análises. Além disso, foi observado que o triturado seco naturalmente, que é a primeira foto, ele não absorveu totalmente o ácido fosfórico durante o tempo de ativação. E isso também se tornou inviável para a aplicação dele nas próximas etapas. Então, a gente seguiu com o carvão seco em estufa ativado quimicamente, que é a foto 2, e o carvão ativado seco naturalmente, sem ativação química. Podemos explicar essa verificação desse resíduo que não foi
absorvido do ácido fosfórico, possivelmente pelo aquecimento do triturado no micro-ondas, que não foi realizado de maneira uniforme. Partindo para os testes de absorção do azul de metileno, nós obtivemos os resultados de que nós colocamos o carvão sem ativação com a solução de azul de metileno 400 ppm e o carvão ativado, que foi ativado na solução. E nós aguardamos o tempo e observamos a diferença de coloração e pudemos verificar que, após o tempo de 1 hora, as soluções elas estavam com colorações mais claras, como pode ser observado na foto do lado esquerdo, e também até transparente, que pode ser verificado com o carvão que foi ativado quimicamente. Então, nós já tínhamos um resultado qualitativo a partir da diferença de coloração de que o nosso carvão ele tinha uma capacidade adsortiva, mas isso pode se verificar mais fielmente na análise das absorbâncias do espectrofotômetro. Com isso, né, na construção da curva de calibração e das concentrações em ppm que a gente teve, a gente obteve os resultados de 28,0 para 100 ppm, 51,7 para 200 ppm, 74,8 para 400, 85,4 para 500 e 88,6 para 600. Mas nós trabalhamos na faixa de 400 ppm para comparar a solução de azul de metileno antes e a solução de azul de metileno depois. Então, nessa comparação, a gente percebeu que o carvão que foi ativado, ele teve uma absorção de 19,4 uma absorvância de 19,4, enquanto o carvão que estava sem ativação teve uma absorvância de 26,6. E a absorvância, ela representa a quantidade de radiação incidente absorvida pelo soluto da amostra, e ela é diretamente proporcional à concentração. Então, quanto maior a absorvância, maior a concentração das moléculas no soluto, na solução. Então, a partir disso, a gente pode verificar que antes a solução ela tinha uma absorvância de 74,8, então a concentração dela estava maior. Já depois que nós colocamos o carvão, a absorvância passou para 19,4 e 23,6. Então, a gente pode concluir que o nosso carvão ele tem realmente essa capacidade de absorção. Além disso, a gente pode verificar que o processo de ativação química ele é uma etapa importante, porque o carvão que foi ativado ele teve uma absorvância menor. Então, significa que ele absorveu mais o soluto e, consequentemente, impactou positivamente. Então, entre as 4 amostras que a gente tinha inicialmente, nós resolvemos trabalhar com carvão ativado, seco em estufa, que foi o que obteve um resultado melhor. Aqui a gente pode comparar, né, o carvão que foi ativado, que teve uma absorção menor, 19,4, enquanto o carvão 100 teve uma absorção de 26,6. E a solução padrão tinha dado 74,8. Isso tudo na mesma concentração inicial de 400 ppm. Posteriormente, após a gente comprovar qualitativamente que o nosso carvão ele tinha essa capacidade adsortiva, nós partimos para o tratamento no resíduo. Porém, durante essa etapa, nós verificamos, após colocar esse resíduo num becker e colocar o nosso carvão, que ele formou uma camada branca e que impossibilitou a utilização desse resíduo no nosso estudo, uma vez que provavelmente ele estava contaminado. Então, para validar o nosso trabalho e para verificar se era possível absorver o chumbo, o iodeto de chumbo, nós resolvemos criar um pequeno resíduo de iodeto de chumbo e fazer os mesmos testes a fim de verificar se iria
ter uma diferença de coloração ou não. Então, para isso, nós fizemos uma solução a partir da reação de iodeto de potássio e nitrato de chumbo. E depois desse tempo de observação, nós percebemos que a solução se tornou mais clara. Então, a gente viu que o nosso carvão, ele tinha essa capacidade absortiva e que ele absorveu o iodeto de chumbo presente na solução que a gente criou. Então, os nossos resultados, eles são de caráter qualitativo e necessitariam de estudos mais aprofundados para verificar realmente a quantidade de resíduo absorvida pelo nosso carvão. Além disso, a análise desse iodeto de chumbo necessitaria de um espectrofotômetro de absorção atômica. E, infelizmente, nós não temos isso na instituição e necessitaria de um tempo maior para requerer a utilização desses em outras instituições. Com o nosso trabalho, a gente foi possível verificar que foi possível produzir um carvão sustentável e que durante todos os estudos e análises nós verificamos que chegamos a um modelo aplicável e verificamos a eficiência deste quanto à sua capacidade absortiva. Além disso, nós não conseguimos tratar especificamente o resíduo da instituição, mas a partir do resíduo que a gente produziu, nós verificamos que, se separado e armazenado adequadamente, é possível tratar o resíduo utilizando o carvão produzido. E, infelizmente, nós não conseguimos realizar a imobilização, uma vez que teve a interrupção das atividades laboratoriais devido ao cenário em que nós estamos, da pandemia, e isso também impossibilitou a construção do procedimento operacional padrão, uma vez que nós não finalizamos totalmente o projeto. Por isso, como uma alternativa, a gente sugere a continuidade dos estudos para outros grupos futuros sobre o tratamento do iodeto de chumbo 2 e visando a possibilidade de avaliar quantitativamente a capacidade absortiva do carvão e a imobilização desses resíduos, de forma a contribuir para um novo método e para a instituição de ensino também. Passo a palavra para Luana, que irá realizar os agradecimentos finais. Bem, nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos orientadores, Helena Gadeto e o Daniel Lemos, que infelizmente eles não puderam estar presentes nessa gravação devido a diversidades pessoais, a Adriana Vasconcelos, que estava aqui conosco e deu todo o suporte, toda a sua experiência dentro do Centec para a nossa apresentação, como também gostaríamos de agradecer às instituições Fundep, Funec e Centec por nos permitir a realização desse projeto, aos estagiários que sempre se demonstraram dispostos a nos acompanhar quando for preciso, ao professor Frederico, pelo conhecimento compartilhado quando foi solicitado, aos nossos colegas, que foram mais colegas, foram os nossos maiores apoiadores, como também a coordenadora do curso da instituição, a Lucimara, pelo tempo prestado, e a todos que assistiram o vídeo.